Olá, meus irmãos, tudo bem? Como tem passado? Espero que bem. Vamos dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, o curso aplicado na Cruzada Espírita Cristã da cidade de Olímpia, com muita alegria. Possamos estar intuídos, abençoados, orientados por Jesus, nosso governante espiritual, por Deus, nosso Pai Criador, para que possamos aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso cotidiano, nos tornando pessoas melhores. Muita alegria, muita paz a todos e que Jesus esteja conosco. Nós estamos no capítulo 4 do livro segundo, o Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências. Recapitulando rapidamente, nós falamos da reencarnação, o conceito, quem se submete à reencarnação, o porquê que a reencarnação é aplicada, a forma como ela é aplicada. Passamos pelos, entre aspas, o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus através do dogma. Vimos a encarnação dos diferentes mundos habitados por espíritos habitados. Vimos também as diferentes constituições físicas nos mundos universais de Deus. Vimos esta parte também muito interessante. Falamos também sobre os espíritos que habitam determinados mundos, como nós fizemos aqui uma brincadeira com os espíritos puros, né, que não ficam presos necessariamente a nenhum mundo, dependendo do grau de elevação. Nós vimos também que o espírito é o grau de elevação, é o grau de elevação do espírito que determina o mundo que ele vai habitar. Pois bem, agora a gente vai dar continuidade da 192 para frente. Muito interessante essa parte. E a 192 nos traz um bate-papo, nos traz um ensinamento. A pergunta de Kardec, quando ele se refere à conduta nossa aqui na Terra, o tempo em que nós estamos aqui encarnados. Será que esse tempo que ficamos encarnados aqui na Terra, essa constituição física do nascimento até o óbito, do nascimento até o desencarne, será que esse período é suficiente? A pergunta é: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos mundos intermediários? Olha que pergunta interessante. A gente sempre se gaba, né, de tudo e acha que o nosso planeta é único, que a nossa vida tem que ser vivida ao máximo, materialmente falando, né? Tem que aproveitar, gozar, usar da vida, mas espiritualmente falando, no estado evolutivo de espírito puro, será que nascermos aqui em tenridade, crianças nascidas, bebês, e desencarnarmos, vamos falar aí por volta de 80 anos, será que a gente nesse período consegue? Pensa que você está criando uma maturidade quase que absoluta na carne aos 30 anos de idade, realizando, saindo de uma faculdade, casando, realizando tudo. Você acha que nós temos capacidade de nenhuma encarnação planetária aqui, neste planeta Terra, teríamos condições de alcançar a qualidade ou o patamar de um espírito puro? Nós sabemos que não, tá? Nós vimos nas aulas passadas que a Terra, nosso planeta Terra, é um planeta muito atrasado, tanto materialmente. Nós vimos, eu acho que na pergunta 188, se eu não me engano, que de todos os mundos aqui do nosso sistema, da nossa galáxia, o planeta Terra seria um dos mais atrasados, física e moralmente. Então, quando Kardec pergunta isso, é para ratificar, é para selar, é para colocar uma pá de cal nessa discussão do que a pessoa acha ou acharia que aqui no planeta ela poderia atingir o grau máximo de perfeição. Aqui, estudando, aqui, na reencarnação. Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Então a gente passa a perceber que mesmo quando a gente usa alguém aqui na Terra como um ser humano perfeito, quando a gente
se mira em alguém aqui na Terra como um ser perfeito, ele ainda está longe da perfeição. De perfeito, eu só consigo citar na carne Jesus Cristo, o máximo grau de perfeição e de espiritualidade que encarnou aqui na Terra. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo se há a possibilidade de alguém nascer aqui e desencarnar e nesse lapso reencarnatório atingir a perfeição. Não, porque nós estamos muito longe daquilo que se julga perfeição, tá? Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Quem não pode compreender e desconhece? Nós, os homens. Nós não temos capacidade de entender, porque o que a gente entende de perfeição aqui nessa carne, nesse período, ainda está muito longe. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Quer dizer, você pode usar como referência o máximo que você achar que existe de perfeição aqui nesse planeta, que mesmo assim está longe da perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Então, ele faz aqui uma analogia, uma comparação com nós encarnados. Da mesma maneira que uma criança precisa passar até chegar à maturidade, ou um doente chegar ao estado saudável. Ele faz uma comparação, ao meu ver, muito bacana, uma comparação que traz um entendimento correto para nós. E ele continua dizendo assim: além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que faça no outro, para chegar ao alto da escala. Então, se você perceber, nós não conseguimos chegar no alto da escada evolutiva e desenvolver em uma encarnação todos os sentidos. A gente não consegue fazer isso numa encarnação e também não consegue fazer dentro do planeta Terra, porque o planeta não nos oferece isso. Não oferece oportunidade ou meios físicos e morais do próprio planeta para que possamos atingir a perfeição. Quer dizer, nós vamos usar esse planeta como uma etapa, como uma criança para chegar à maturidade. Mas este planeta não vai nos dar a oportunidade de chegarmos à perfeição, chegar no alto da escada. É só você observar o ser humano. Nós não seguimos nem o Velho Testamento. Você não matar, não julgar o próximo, não cobiçar os bens dos outros, não ser invejoso, não ser egoísta, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não ser avarento. Será que nós já conseguimos deixar para trás todos esses vícios? Será que a gente não carrega nenhum ainda? Então é isso que ele quer dizer. Se o espírito não progrediu num sentido só, em todos os sentidos, se ele não progrediu em todos os sentidos, e falta um sentido para ele progredir, ele não pode atingir o espírito de grau puro. Ele tem que estar apto em todos os sentidos e virtudes do amor universal, da caridade universal, no sentido macro, amor e caridade no sentido macro, tá? Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longa e penosa serão as provas seguintes. Aí ele fecha com chave de ouro dizendo assim: tudo isso que eu disse é que vocês não vão conseguir. Porém, ó, uma notícia boa, porém, quanto mais ele se adianta nessa vida, mais ele vai ter na vida, no futuro, que sofrer com as penas daquilo que ele fez. Então ele termina dizendo assim: quanto mais o homem se adianta, quer dizer, quanto mais ele aproveita essa reencarnação, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Nossa, aqui a pegadinha, menos serão as provas seguintes. Então terá, como diz, terá provas seguintes. Existirão provas seguintes. E se existirão provas seguintes, é porque ainda a gente não está purificado o suficiente. Ok? 192A fala assim:
O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras, né? Como é que o cara faz? A pessoa fala assim, nossa, é impossível, Daniel, como é que eu vou conseguir? Quando eu rezo, quando eu fico em casa, eu me preparo, aí eu vou para a rua, eu vou para o trabalho, eu vou encontrar alguém numa reunião, eu vou para uma determinada festa em algum lugar, parece que vem um espírito, alguém me cutuca, me intui, me instiga, e aí eu desço do salto, pisa no meu calo e eu viro a baiana, eu falo a verdade, eu não minto, eu sou sincero, babá, babá. Então, é isso que fala a 192A. Como é que a pessoa vai? Como é que ela vai viver uma vida com menos amargura? Vocês lembram da reforma íntima, que a gente sempre falou dentro do Espiritismo? Será que a gente está se reformando? Será que hoje a gente está sendo melhor do que foi ontem? E como que você faz para abreviar isso? Como que você faz para reduzir as dificuldades? Lembrem, vigiai e orai. Será que estamos constantemente vigiando e orando? Será que estamos, como eu disse agora há pouco, nos melhorando hoje? Hoje estou melhor que ontem? A análise da consciência tem que ser feita por cada um de nós. Será que estamos fazendo isso? Abreviando o caminho? Olha a resposta, sim. Existe um jeito? Sim, existe um jeito de você abreviar as suas amarguras. Sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. O desleixado é aquele estacionado. Conta uma história que Bezerra de Menezes estava dando uma palestra no plano espiritual. E aí, no meio da palestra, um amigo espiritual nosso, um irmão espiritual nosso, levantou a mão e disse assim, olha, Bezerra de Menezes, eu estou no meio espírita há 40 encarnações e eu tento ser mais caridoso, eu tento ser mais amoroso, eu tento ser menos egoísta, mas parece que eu nunca estou conseguindo progresso, eu não estou conseguindo e eu estou cansado disso, parece que isso não está dando efeito. Quantas encarnações eu estou aqui lutando e eu não estou conseguindo? Bezerra de Menezes falou assim, eu também sinto essas coisas que você sente. E o nosso irmão espiritual ficou com os olhos arregalados, falando, o Bezerra de Menezes está dizendo que também sente as mesmas coisas que eu sinto. Aí Bezerra completou, eu também sinto, meu irmão, isso. Só que a diferença é que antes eu ia ao encontro dos vícios, eu procurava os vícios. Hoje eu fujo dos vícios. Então é isso, nós podemos assegurar nesta vida presente, uma existência mais amena, sem amarguras? Sim, sim. E essas são as dicas do Espiritismo. A 193 fala assim, pode um homem descer as suas novas existências abaixo que já havia atingido? Nós sabemos que o pobre pode vir rico, o rico pode vir pobre. Socialmente falando, a gente oscila. Socialmente falando, a gente alterna, mas não como espírito, porque o espírito sempre carrega consigo e não perde as características e as virtudes que ele ganhou. Ele só perde os vícios, porque vai melhorando. Olha a bondade de Deus. Então a gente nunca perde as boas experiências morais de merecimento daquilo que a gente conquistou. Muitas pessoas não pensam nisso, né? E na posição social se acham os bons, os ricos, os poderosos. Tomem cuidado com isso. Outro dia eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e eu estava no capítulo que fala servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus e a Mamon é você não pode servir a Deus, agradar a Deus, ser melhor para chegar a Deus e a Mamon. Mamon é o rei da cobiça, é o Deus do dinheiro, da cobiça, da ganância.
Então, essa parte do Evangelho nos traz o ensinamento que a gente não pode servir a esses dois deuses. Se você serve o único e verdadeiro Deus, é através da caridade. E não servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, da cobiça, do egoísmo. E lá nos traz várias e várias explicações sobre como Deus alterna as riquezas. Nós não estamos falando de posição social aqui. Então lá, não quero entrar nem sair do assunto, mas vale uma consulta no capítulo do Evangelho para vocês perceberem como que Deus dá a fortuna, o dinheiro, uma posição social, e como Ele tira, alternando em ciclos para que as pessoas façam bom uso. Então o dinheiro não é de tudo e de todo ruim, não é ruim, como a pobreza também não. E lá a gente vai passar a perceber que essa mudança de posição social vai deixando o espírito mais completo. Ele vai passando pelas etapas e deixando ele mais completo para as próximas existências. Vale a consulta lá no Evangelho do Segundo Espiritismo. A 194 fala: a alma de um homem de bem pode animar na outra encarnação o corpo de um celerado? Eu não sei como está a tradução no livro de vocês. No meu livro a palavra traduzida é celerado. A alma de um homem de bem, pode vir na próxima encarnação como um criminoso, como um perverso, como um celerado? Nós sabemos que não. Tá? O homem de bem já ultrapassou essa etapa. Ele, sendo de bem e vindo como um criminoso, ou como um perverso, ou como um celerado, como diz a tradução do livro, ele estaria moralmente ou espiritualmente retrocedendo. Isso não acontece, como nós já explicamos aqui. A 194A inverte. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, sim, sim. E bastante sim, né? Basta a gente querer enxergar a luz divina, as oportunidades de um Pai bondoso, infinito no amor, que nos dá oportunidades sucessivas. Quando os nossos irmãozinhos estão presos na matéria ou estão presos nas trevas, o primeiro passo para enxergar a luz, receber a oportunidade de reencarnar, é através do arrependimento. Quando a gente se arrepende de vidas sucessivas nas trevas, a gente começa uma nova oportunidade e então será uma recompensa. O Pai bondoso nos traz uma recompensa de recomeçar. Então o homem perverso pode vir uma pessoa melhor, um homem de bem na próxima? Pode. Claro, meus irmãos, sem dar saltos. Nós sabemos que esse salto das trevas para espírito puro não existe. Mas pode, porque a marcha dos espíritos é progressiva e nunca retrógrada, nunca volta. A marcha é sempre em direção ao Pai. Olha que coisa mais bonita. É sempre em direção ao amor. O Pai amor, não o Pai tirano. Eles se elevam gradualmente na hierarquia, vão subindo e não descem mais do plano que atingiram. Não vamos falar de espíritos em missão, tá bom? Mas vai subindo gradativamente nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, quer dizer, mudar posição social, mas não se modificam como espíritos que são. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa. Olha que exemplo mais interessante. E o mais legal dessa resposta da explicação de Kardec na pergunta 194A. Olha que interessante, observe na vida. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus um carpinteiro. Herodes,
um rei famoso da época, assassino, a história conta que ele assassinou sua família, mas era um rei poderoso, atrasado moralmente. E Jesus, a luz divina, a perfeição no planeta, filho de um carpinteiro, sem nada para vestir, sem nada de posse, de bens, a humildade em pessoa. Então, quando ele fala assim que a posição social na Terra é inversamente proporcional à moral que o Espírito adquiriu, basta esse exemplo de Herodes e Jesus Cristo. Você olha que às vezes na rua, por exemplo, no seu dia a dia, quando você desdenha de uma figura mais simples e mais humilde, ali atrás daquela figura, daquele irmão, pode ter um espírito muito evoluído. Muito bonita essa parte. A 195 fala: a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecer no mau caminho com o pensamento de que não poderão corrigir-se mais tarde? Olha que interessante essa pergunta, né? A pessoa é uma pessoa que ela é cética, que ela é incrédula, ela não acredita no futuro, ela não acredita em dias melhores, ou ela também não acredita em punição por ter feito mal. Então, será que essa pessoa que ela pensa assim: eu vou ficar no caminho mal mesmo, porque não existe nada além disso, não existe nada além da vida, então para que eu vou ser bom? Aqui é cada um para si, que se vira, aqui é lei de talhão, aqui é olho por olho, dente por dente, para que eu vou ser uma pessoa melhor? Então, esse tipo de pessoa são as pessoas que ficam céticos, que ficam incrédulos. Então, a pessoa, ela na matéria, no corpo, ela fica fechada, ela fica cega numa visão curta. Ela acha que não existe nada superior a ela, ou além da vida, ou depois da desencarnação. E nós vemos que não é bem assim, porque quando o espírito ele se liberta do corpo, que ele sai da matéria, cai essa carapaça, esse véu é aberto nos seus olhos espirituais, ele passa a enxergar a imensidão do universo. Ele passa a perceber quantos erros ele cometeu. Ele passa a perceber aquilo que fez ele ficar parado, estacionado. Quanto tempo eu fiquei atrasado, remoendo dessas coisas materiais sem importância. Olha que chato, olha que triste, né? E os espíritos respondem para Kardec: aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Quer dizer, não adianta nem falar para esse tipo de pessoa que ele vai sofrer um castigo eterno se ele não for bom, porque ele não acredita em nada. Então ele fica uma pessoa incrédula. Se não houvesse empregados senão os meios racionais para orientar os homens, não existiria tantos céticos. É a razão do espiritismo ligada à moral evolutiva que nos torna acreditar, nos torna seguidores de uma fé raciocinada, de um Pai bondoso. Um espírito imperfeito pode pensar, como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou o mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. Como eu disse, livre da matéria, ele passa a perceber que ele estava enganado, porque ele não nasceu nessa encarnação. Ele é um espírito já antigo, que vem errando, que vem batendo a cabeça e que vem precisando se melhorar. E quando vem para a carne, fala mais o seu atraso, o seu egoísmo, o seu orgulho, os vícios da matéria, e ele não enxerga nada além da matéria. É assim que se efetiva o progresso. Desse jeito, vindo e se melhorando, vindo e se melhorando. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Nós vimos essas diferenças de homens mais adiantados que outros. E é nessa diferença que a gente progride, porque a gente enxerga o outro sendo mais feliz que a gente e a gente corre atrás. Uns
já tem uma experiência que outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o seu próprio progresso ou retardá-lo indefinitivamente. E termina com uma frase, essa pergunta termina com uma frase que parece boba, mas quando na verdade não é. Quando fala que depende da gente impulsionar o nosso progresso ou ficar retardado ou estacionado, é a prova efetiva da aplicação do livre-arbítrio, a nossa consciência, a nossa vontade. O livre-arbítrio é a nossa vontade. Então, quando fala que depende da gente para impulsionar o nosso progresso, é aí a explicação do Espiritismo, porque o Pai é bondoso, o Pai não abandona seus filhos, dá novas chances. Se a gente nascesse com o nascimento, o Espírito nascesse com a fecundação e desencarnasse e morresse o Espírito com o desencarne, com a morte da matéria, não haveria explicação de um Pai bondoso. Kardec arremata dizendo assim: o homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procura assegurar-se uma nova existência menos penosa, e este pensamento o desviará da senda do mal, que o pensamento do fogo eterno, no qual ele não acredita. Então é através do raciocínio lógico, dele percebendo que ele errou, que ele foi imperfeito e que se ele se melhorar vai garantir para ele uma existência menos penosa, uma existência melhor. É pensando desse sentido que o espírito começa a se melhorar e começa a procurar esse desviar dos males terrenos. Ao contrário de ficar pensando em fogo eterno, porque essa questão de pensar em fogo eterno, no capeta, no caldeirão quente ou no inferno, deixa a pessoa mais incrédula ainda. É através do raciocínio lógico. Nós somos espíritos dotados de inteligência e a nossa inteligência converge para isso, de um Pai bondoso. A filosofia espiritualista, desde depois da Revolução Francesa, já nos trouxe esse ensinamento. Não é uma novidade do Espiritismo que o Pai é bondoso, que o Pai é universal, que o Pai é onipresente, que é onisciente, que Ele é todo bondade e que Ele nos criou e que a gente nos afunilemos para o amor, para o bem, não um Pai tirano. Então não é através de imputar alguém dizendo que isso é pecado, que isso é o fogo eterno, que não faça isso ou faça aquilo, ou que você vai passar em frente de um templo e fazer o sinal da cruz, senão você vai ser amaldiçoado. Não existe nada disso. Não existe nada de material que influencia no espírito. Os espíritos não se sentem influenciados, a não ser que sejam muito atrasados. Tá bom? Então, fica 195 aí, a ideia de que as pessoas não vão permanecer eternamente estacionadas, achando que não existe nada melhor do que isso, ou não existe vida após isso, espiritual. Repito, a vida verdadeira é espiritual. Nós somos espíritos e temos um corpo. Um corpo. Não é ao contrário. Tá? Nós não somos um corpo e temos um espírito. Nós somos um espírito. Então esse irmãozinho equivocado que acha que é fazendo mal porque não existe nada depois, ele está equivocado, ele vai se arrepender. E quando acordar no mundo dos espíritos, vai vir aquela frase, aquele clichê espiritual: a dor que mais agonia é a de não ter feito todo o bem que se podia. Meus irmãos, eu vou parar na 196, a 195 já está lida. Vamos depois, no próximo vídeo, falar da pergunta 196 para frente. Vai ser muito legal. Acompanhem o curso, peguem o livro, uma água fluídica aqui, um copinho aqui do lado, faça a sua oração, vibre positividade, colabore para os bons pensamentos espirituais, para essa energia maravilhosa, para quebrar essa corrente viciosa de pensamentos negativos, de angústias, de depressão,
esses pensamentos que agora estão em voga na televisão. Vamos quebrar essa corrente, vamos ser luz, vamos decolar como um foguete rumo a Deus, para nos abraçarmos com o Pai bondoso, que é tudo bondade. Essas etapas são apenas ciclos, e nós, como somos inteligentes da doutrina espírita, vamos entender dessa forma: o Pai não desampara ninguém, ninguém. Quem for expurgado é porque não está acompanhando o ritmo. Mas mesmo este que não está acompanhando o ritmo vai ter nova chance. É isso, a fé inabalável. Se você tem 1% de dúvida, você não está com a fé inabalável. Tenha a fé inabalável na bondade infinita e no amor do Pai divino. Um abraço a todos.